todos e a todas. Manhã de chuva em Vitória. A gente sabe como é que funciona a Vitorinha. Bom, a doutora Simone passou para a gente, nos incumbiu aí as comissões a se mobilizar para que essa semana não passasse em branco diante da importância do tema e para que nós pudéssemos também trabalhar em sintonia, né, entre as comissões, de maneira integrada, e conversando com a Comissão de Direito Ambiental, né, a doutora Flávia sugeriu esse tema, um tema importantíssimo para a gente conjugar direitos humanos, governança e meio ambiente. A doutora Flávia é professora da FDV, mestrado e doutorado de Garantias Fundamentais, especialista em compliance, em direito ambiental, é uma parceira da comissão, atua na comissão desde antes de mim, uma sumidade no tema, e vai iniciar esse trabalho dessa mesa de hoje. Já vou passar imediatamente a palavra para ela poder ficar à vontade, diante do tempo e do horário. Bom dia a todos. Obrigada, Pedro, né, pela apresentação e pelos exageros também. Né? Dizer que é um prazer novamente estar aqui nessa sala, contribuindo, né, com o trabalho das comissões, especialmente da Comissão de Direitos Humanos, que é, né, uma comissão de altíssima relevância. E eu vou começar falando, me apropriando da pergunta que a assessora de comunicação da AB me fez lá de fora agora. O que tem a ver esses temas, assim, né? O que a senhora pretende falar com tantos temas aparentemente pouco relacionados, assim, né? E a ideia de trazer esses três conceitos ou essas três categorias que hoje muito se discute foi justamente demonstrar, né, a existência de não só de pontos de contato, mas na verdade de uma interdependência entre elas, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira tendência que vem à nossa mente é pensar no meio ambiente físico, né, na natureza, nas plantinhas, nos bichinhos, né? Então, a gente tem essa tendência a associar a proteção ambiental com a proteção do meio ambiente natural. O que, hoje, do ponto de vista do ordenamento jurídico, já é um certo equívoco, ou pelo menos uma visão limitadora. Primeiramente, porque o Supremo Tribunal Federal já há muito tempo adota o conceito ampliativo de meio ambiente, e nele está inserida a proteção do meio ambiente cultural, do meio ambiente artificial, do meio ambiente do trabalho, por exemplo. Quer dizer, toda violação, né, às relações de trabalho, tudo aquilo que viole a sadia qualidade de vida do trabalhador é meio ambiente. Então, a gente já começa aí do próprio conceito de meio ambiente. E ainda que se vá um pouco além, um conceito ainda mais amplo do que o próprio conceito de meio ambiente, que é o conceito de sustentabilidade, o conceito aqui, né, proposto, ele ainda é um pouco mais amplo. Né? A noção de sustentabilidade começou com o conceito de desenvolvimento sustentável, lá na década de 80, com o relatório Brundtland, lá em 1987, que conceituou o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer o direito das gerações futuras a atenderem às suas próprias necessidades. Então, estava associado a essa ideia de equidade intergeracional. Ou seja, nós precisamos assegurar o acesso aos recursos naturais a todo mundo, né, tanto as presentes quanto as futuras gerações, o que traz uma noção de solidariedade muito presente, o que é comum também, né, à luta, né, na luta e defesa dos direitos humanos. Só que esse conceito, que foi baseado inicialmente, né, no que a doutrina chamou de triple bottom line, ou seja, né, os três botões, as três linhas fundamentais, né, do conceito de desenvolvimento sustentável, que seria o tripé ambiental, social e econômico, ele foi sofrendo um certo desgaste ao passar do tempo, até porque ele não se mostrou viável, na verdade, ele não se concretizou. Né? Ele foi tomado como um paliativo ao modo insaciável, né, de desenvolvimento do capitalismo, e a verdade é que ele não foi eficiente, tanto que hoje nós já vivenciamos um déficit planetário. Isso significa que, no dia de hoje, a gente já precisa de, né, uma terra quase meia, um pouco mais que um terço, para viabilizar a sobrevivência das presentes gerações, quem dirá das futuras. Então, a gente já não conseguiu concretizar o conceito de desenvolvimento sustentável, tal como ele foi colocado lá no relatório Brundtland. E, por conta disso, a própria concepção foi sofrendo alguma evolução, algum, né, desenvolvimento ao longo desse período, com muitas críticas à ideia inicial.
E uma concepção um pouco mais recente é que atribui à ideia de sustentabilidade uma visão multidimensional que vai além do tradicional tripé ambiental, social e econômico. Essa discussão começou quando se começou, inclusive, a se pensar na... um dos grandes precursores dessa discussão foi o Amartya Sen, que é o idealizador do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, quando, né, os grandes pensadores da economia começaram a discutir o PIB como um indicador absolutamente insuficiente de aferição de desenvolvimento de uma nação, né, também pensando justamente, né, nos direitos humanos, no acesso igualitário aos recursos, né, planetários e materiais. Então, o Amartya Sen, que desenvolveu o IDH e, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel por isso, é um crítico de si mesmo. Ele disse, olha, foi o máximo que eu consegui fazer hoje, de forma que fosse aceito, né, pela maior parte dos Estados-nação. Mas a gente sabe que o desenvolvimento humano não é o suficiente, ainda não é o indicador padrão. Nós temos outros indicadores de desenvolvimento dos países que são estudados. Por exemplo, um indicador que pode parecer, né, assim, um pouco, fora do nosso usual, é o indicador que é utilizado por aquele paísinho perto do Himalaia, lá chamado Butão. Né? Eles têm um indicador de desenvolvimento que é o FIB, né? Felicidade Interna Bruta, em substituição ao PIB. Né? E esse indicador, que pode parecer algo muito distante da nossa realidade, ele vem sendo muito estudado. Né? A Inglaterra, a França, até mesmo o Brasil já teve, hoje não sei como está no atual governo, mas no governo anterior, nós tínhamos núcleos de estudos do FIB. Né? Inclusive, no Brasil, vários embaixadores de estudo do FIB tentando entender por que aquele país, né, comunista, totalitário, né, tinha a população mais feliz do mundo. Né? O que eles tinham de diferente em relação, né, a nós, e ainda são, né, objeto de estudo. Então, com base nessas tentativas, né, dos cientistas, enfim, dos economistas, né, dos ambientalistas, em se encontrar uma concepção que pudesse aprimorar mais e viabilizar mesmo, né, a sustentabilidade, enfim, a sobrevivência nossa no planeta, é que se buscou acrescentar novas dimensões à visão da sustentabilidade. Então, hoje a gente tem aí várias doutrinas, né, variam em relação a essas dimensões. Eu vou abordar aqui uma concepção que eu gosto muito, que foi bem traduzida no português pelo professor Juarez Freitas, que é a noção multidimensional da sustentabilidade, baseada em 5 pilares. Né? Além das tradicionais dimensões ambiental, social, né, e econômica, ele acrescenta uma dimensão jurídico-política, que é muitíssimo importante. Ele diz que, né, não é sustentável nenhuma teoria, nenhuma política pública, se ela não assegura aquele rol mínimo de direitos. E a gente está vivendo um momento no nosso país de profunda violação dessa dimensão, né, com inúmeros retrocessos em relação à proteção ambiental, retrocesso na proteção das relações de trabalho, né, dos direitos humanos. Então, a gente precisa lutar por essa dimensão da sustentabilidade, ou seja, nenhum Estado-nação, nenhum país, nenhuma organização é sustentável se ela não assegura a manutenção dessa segurança, desse rol de direitos que já foi tão duramente conquistado, com tanta luta, com tanta história, né, com tanto sangue derramado. Isso precisa ser mantido, né, pelo menos naqueles patamares mínimos, ainda que em períodos de crise, mas que, né, e a tendência é que se busque sempre a evolução, o desenvolvimento desse núcleo de direitos. Né? Porque, se a proteção do equilíbrio ecológico é o objeto de estudo do direito ambiental, a sadia qualidade de vida é a finalidade. Né? Se protege a natureza para assegurar a sadia qualidade de vida. Não só a sadia qualidade de vida humana, mas não podemos esquecer do elemento humano. Por mais, né, que as teorias não antropocêntricas se desenvolvam, a gente não pode esquecer que o homem ainda continua sendo o sujeito de direitos e que ele precisa ser protegido. Né? Então, essa é uma dimensão muito importante. E, por fim, uma dimensão que, para mim, foi talvez a mais revolucionária de todas, que é a dimensão ética da sustentabilidade. E aí a gente vê que a concepção de integridade está contida na concepção de sustentabilidade. Não é sustentável um país, não é sustentável uma ordem jurídica, não é sustentável as políticas internas de uma empresa, de um grupo, de uma instituição qualquer, né, se você não tem um aprofundamento, uma definição clara, né, das formas de se relacionar, né, daquilo que é permitido e não é permitido, das políticas de respeito.
E eu sei que muitos ativistas dos direitos humanos estão, nesse momento, um pouco refratários a esse discurso da ética. Eles estão refratários a esse discurso da ética. Eu sei que muitas pessoas ligadas a movimentos sociais, eu sei porque eu tenho contato, a gente já teve mais atuação, eu já tive mais atuação do que eu tenho hoje, infelizmente a vida da gente, às vezes, filho pequeno, essas coisas, acaba tirando a gente um pouquinho da atuação, mas eu tenho muitos amigos ainda nos movimentos sociais, e eu sei que muitos deles são refratários a esse discurso da ética, não porque sejam antiéticos, muito pelo contrário, mas porque entendem que esse discurso anticorrupção foi um discurso usado, manipulado para alterar a situação político-econômica do país. Eu entendo, embora eu não concorde 100%, mas eu entendo, compreendo e não nego que, em algumas oportunidades, isso realmente tem acontecido. Mas a gente não pode, digamos assim, tratar a regra pela exceção, ou tratar o direito pela sua violação. Nem isso. Eu tive um professor de processo lá na UFES, o Cleanto, que ele dizia, toda vez que a gente fazia uma pergunta sobre esses desvios, ele falava assim: minha querida, isso é patologia, patologia lá com a medicina, aqui a gente está tratando de direito. E faz muito sentido isso para mim, porque é claro que a gente sabe que existem os abusos, desvios, mas a gente não pode tratar o instituto, a categoria filosófica e sociológica, que é a ética, que tão útil e tão importante é para o desenvolvimento da humanidade, a partir do seu mau uso, dos seus desvios. Então, é por isso que eu fico muito segura de dizer que a concepção de integridade, que aí é talvez assim digamos, uma visão mais elaborada da tradicional definição de moral individual ou de ética coletiva, talvez algo possa ser uma nova roupagem para velhos conceitos, enfim, não estou aqui me furtando de críticas, mas o importante é que a gente precisa, talvez, defender um movimento de desenvolvimento do ser humano dentro do Estado-nação Brasil, que é algo que a gente precisa construir. Esse sentimento de coletividade, independente de sermos de esquerda, direita, de centro, de termos, de adotarmos uma via ou de adotarmos a terceira via, enfim, independente daquilo que a gente possa acreditar ideologicamente, é muito importante que a gente se sinta e construa, parte de um todo e contribua para a construção desse todo. Eu tenho procurado fugir desses discursos de polarizantes, porque eles são segregadores. Eles são contraditórios, excludentes. E eu acho que todos, com a sua forma de pensar e agir, desde que tenham essa concepção do pensar no coletivo, eles têm uma função, seja de esquerda, de direita, de centro, azul, amarelo, não importa. A gente tem aí a biodiversidade no mundo natural nos ensina muito sobre a necessidade da diversidade no meio social. Na natureza, todo ser, por mais aparentemente insignificante que seja, tem uma relevantíssima função ecológica. A menor e mais invisível das bactérias exerce, muitas vezes, uma função primordial no funcionamento do ecossistema. A mesma coisa acontece no meio social. Todos nós temos uma importantíssima função socioambiental. A gente discute no direito a função socioambiental da propriedade, depois a gente passou a discutir a função social da cidade, mas a gente dificilmente se pergunta qual é a nossa função socioambiental. Nós, indivíduos, temos funções sociais. Nós temos aí missões, funções a desenvolver no seio social. E essa concepção de sustentabilidade sob o prisma ético, ela põe em xeque, ela coloca em perspectiva justamente a nossa forma de se relacionar com o outro semelhante, com o outro humano, e também as nossas relações com o meio, com o planeta. Então, é uma ética, a gente chama de ética ambiental, mas ela não se dissocia da ética interrelacional humana, de forma alguma, muito pelo contrário. Embora a gente tenha as diversas vertentes de pensamento nessa área, a gente tem a vertente antropocêntrica clássica, que coloca o homem como centro, que foi a vertente em que foi concebido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental humano, que está aí presente em todas as declarações de direitos humanos, nas declarações de meio ambiente também, colocam o direito ao equilíbrio ecológico como um direito humano, mas existem outras correntes de pensamento que entendem que ele não é apenas um direito humano,
né? A verdade é que as vertentes mais modernas, mais recentes, né, da proteção ambiental resgatam um pouquinho daquilo que se falava no passado, das religiões politeístas, né? Enfim, dessa relação mais próxima, né, com a natureza, e elas reconhecem que os bens ambientais têm um valor intrínseco por si só, independente da utilidade que possam ter para o ser humano. Por isso que nós já temos aí, por exemplo, habeas corpus propostos em favor de chimpanzés. Tivemos agora uma ação civil pública proposta em favor do Rio Doce, não o Ministério Público ajuizando em favor, não, tendo como sujeitos, né, sujeito ativo, polo ativo, né, o Rio como autor da ação, né, o chimpanzé como autor do habeas corpus, por exemplo, né, já que aí você fala assim, coisa de maluco, né? Muita gente fala assim, coisa de maluco. Essa ACP do Rio Doce, eu confesso para vocês que depois que eu li, eu realmente achei que era coisa de maluco, porque ela estava realmente... Era uma poesia, né? Não era uma ação. Ela realmente não preenchia nenhum dos pressupostos processuais e condições da ação. Foi importante para chamar a atenção para o tema e ponto final, mais nada. Agora, os habeas corpus, eu tive a oportunidade de estudar, e foram vários. Inclusive, o Brasil tem um precedente internacional de admissibilidade de um desses HCs. Ele é considerado um case mundial, né, do movimento internacional de libertação dos animais, porque existe, né, as ONGs, enfim, existe um movimento que inclusive chama ULA, União Libertária Animal. Eles defendem que nós temos com os animais uma relação semelhante à que tínhamos com os escravos. E como o ser humano evoluiu, no sentido de entender, né, que ele não pode subjugar o próprio ser humano, ele, né, num futuro evolutivo, ele vai entender que não pode subjugar também os animais, considerando que, né, os bens ambientais, a natureza, não vou nem chamar de bens ambientais, né, os seres não têm um valor intrínseco por si só, independente da utilidade que possam ter, né, para nós, e por isso precisam de respeito. Já existem vários ordenamentos jurídicos, né? A Bolívia, por exemplo, que trata a terra como Pachamama e reconhece a natureza como sujeitos de direitos. Alguns estados americanos já têm legislações protetivas, né? Em alguns casos, reconhecem também os animais como seres semoventes ou sujeitos de direitos. A França reconheceu os animais já como seres sencientes, semoventes não, sencientes, ou seja, aqueles seres que, embora ainda não tenham capacidade processual, eles são seres sensíveis, eles podem não ser dotados da mesma racionalidade, mas eles sentem dor, né? Então já reconhece aí como uma terceira categoria, ou seja, não é pessoa, mas também não é objeto, não é bem. Então, a gente vê aí uma evolução dessa legislação, e eu estou contando um pouquinho desses cases para vocês, inclusive o caso da chimpanzé suíça, que foi esse episódio em que houve um juízo de admissibilidade implícito positivo no Brasil, porque a ULA no Brasil, através de um promotor de justiça, resolveu entrar com habeas corpus para transferir a chimpanzé suíça, que estava com depressão, no Zoológico de Salvador, para o Santuário dos Primatas, que é um local no interior de São Paulo, em que, né, os primatas são criados soltos. Ele é referência no mundo todo, ele recebe primatas do mundo todo, porque lá eles são muito bem tratados e tudo mais. E aí, por conta dessa discussão processual, né, se seria admissível ou não seria admissível, ela faleceu. E aí o HC acabou sendo extinto por perda do objeto, e aí acabou, né, a doutrina acabou entendendo que haveria aí um juízo de admissibilidade implícito, uma vez que o juiz não rejeitou, né, a inicial. Isso foi comemorado pelo movimento, que é forte, é muito atuante no mundo todo, mas, mais recentemente, a gente teve o caso da chimpanzé Cecília, que veio também, Sorocaba, salvo engano, fica o Santuário dos Primatas, que é argentina, da cidade de Mendoza, e que teve a ordem, né, de habeas corpus concedida e veio para o Santuário dos Primatas. Então, a gente teve um caso que não foi implícito, em que foi explícito, né, da Justiça Argentina de conceder a ordem de habeas corpus em favor de uma chimpanzé, e a Cecília está aqui morando feliz no Santuário dos Primatas, né? Então, essa discussão que parece para a gente, às vezes, surreal, tantas violações de direitos humanos, é uma tendência nossa achar, né? Poxa vida, tantas pessoas ainda vivenciam, experimentando trabalho escravo, tanta desigualdade ainda nas relações de gênero, né, nas relações envolvendo orientação sexual, e a gente ficar preocupado com o animal, né? Poxa vida, tem muito mais o que fazer, é um discurso que a gente sempre ouve, né? Mas a verdade é que eu entendo que todo esse movimento é um movimento que tende a alçar o ser humano a um outro patamar.
né? A gente tem aí o crescimento do movimento vegano no Brasil, que decorre disso, né, de respeito, né, que respeita o outro, respeita todos os seres, respeita os animais. Então, digamos assim, um movimento que busca promover essa integração. Mas, a par dessas questões mais pontuais, envolvendo o direito de animais, enfim, direitos da própria natureza, eu quero tratar, então, né, do tema integridade e a sua relação com direitos humanos. Falei da sustentabilidade, sua dimensão ética, sua dimensão jurídico-política, que mostram essa íntima relação, mas eu quero tratar mais especificamente do tema integridade, inclusive trazendo uma novidade que enfim, uma experiência que eu vivenciei semana passada. Eu participei do Congresso Internacional de Compliance, lá em São Paulo, que é promovido pela LEC, que é uma das maiores instituições formadoras nessa área de compliance. Não sei se os senhores já ouviram falar, mas compliance é mais um desses institutos que a gente, né, importa, né, dos Estados Unidos, enfim, dos países, né, da Inglaterra, enfim. Mas que foi, né, implementado no Brasil, principalmente a partir da Lei 2.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção Empresarial. E o significado dessa palavra compliance, na tradução literal, o to comply, significa estar em conformidade, né? Agir em conformidade. Essa é a noção de ética aplicada ao universo das instituições públicas e privadas. Particularmente aqui no Brasil, a nossa legislação tratou desses sistemas na empresa, ela chamou de sistemas de integridade. E é por isso que eu prefiro usar a integridade, primeiro, porque eu não gosto muito de usar estrangeirismos, a gente só usa quando realmente não tem um correspondente, e segundo, porque eu realmente prefiro a palavra integridade à palavra conformidade. Porque conformidade, trabalhar conformidade é algo que nós, advogados, já sempre fizemos, né? No trabalho de assessoria preventiva, de consultoria, a gente sempre trabalhou a conformidade à lei, sempre trabalhamos isso. Então, para mim, isso não representa muita novidade, né? E já a ideia de integridade vai muito além. O profissional da integridade, que normalmente são os compliance officers das empresas, eles buscam trabalhar a mudança da cultura organizacional e a criação de políticas internas. Então, além da ordem jurídica, né, das normas gerais abstratas aplicáveis a todos, eles procuram trabalhar, identificar qual é a visão, a missão e os valores internos da própria companhia, de uma forma quase que, digamos assim, psicanalítica, né? Não vale se você importar, copiar modelos de outras empresas ou de outros países, não vale. Você tem que fazer um processo de autoanálise mesmo, para identificar quais são os valores daquela empresa, daquela companhia ou daquela instituição, porque a gente fala muito em compliance público, a tendência é que, né, os órgãos públicos também trabalhem dessa forma. E, a partir da identificação desses valores internos, né, da companhia, são elaboradas políticas. E, esse ano, o tema, né, da vez, que eles chamam de top minds, porque esses congressos usam muito estrangeirismo, né, é justamente o tema da diversidade e respeito aos direitos humanos. Olha que interessante, né? Eu já tinha assumido esse compromisso com vocês antes de saber disso, mas o seminário acabou sendo, para mim, altamente enriquecedor. Isso significa que as organizações, né, as companhias estão trabalhando a questão da diversidade, né, e da proteção dos direitos humanos dentro das companhias. Por que será que elas estão fazendo isso? Será que nós vivenciamos, de fato, né, uma evolução, né, da forma de pensamento do empresariado mundial, brasileiro? Será que o nosso capitalismo está mudando de cara? A gente tem muita, digamos assim, discussão sobre essa nova fase do capitalismo que a gente começa a ingressar agora. E existem algumas doutrinas, tem um livro que eu gosto bastante, que chama Capitalismo Alternativo e a Revolução dos Negócios, que ele fala que nós vamos começar a entrar agora numa nova fase do capitalismo, que é chamado capitalismo generativo, em contraposição ao capitalismo degenerado e degenerativo que nós vivenciamos. Então, nesse novo modelo, segundo a Marjorie Kelly, que é a autora desse livro, enfim, e trabalha, né, em Wall Street, tem uma, né, grande experiência nesse mercado financeiro, no universo empresarial, ela disse que, a partir, né, desse momento e com a construção desse novo modelo, o capital ele vai ser visto como um amigo do negócio, mas não como uma finalidade, né? O empresariado, a partir de agora, vai buscar
o propósito da existência da empresa. Não sei se os senhores já conversaram ou já ouviram palestra de coaches, né? Está muito na moda falar de coaching, né? Eu já fiz acompanhamento coaching, já fui coach e tudo mais, e eles falam muito isso, assim, né? Coaching é uma terapia breve, né, feita por um profissional que vai se focar num determinado ponto da sua vida que você quer trabalhar. Então, se você quer emagrecer, você contrata o coach de emagrecimento, que, aliás, estou precisando urgentemente. Depois, ou, se você quer trabalhar a questão profissional, que foi esse que eu contratei, primeiramente, você contrata, né, o coach profissional, ele vai te ajudar a fazer algumas escolhas, né, a otimizar seu tempo. É uma coisa bacana. Porém, né, ela vem dentro desse ideário, né, da busca pelo propósito e da máxima eficiência, né? Então, você tem que ser aí um profissional perfeito, né? Você tem que saber falar muitos idiomas, você tem que trabalhar muito, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar fora da caixinha, né? Senão, você tem que ser criativo. Aí você vai para os novos espaços empresariais, industriais. Eu tive a oportunidade de ir lá em São Paulo, dessa vez não, mas uma outra vez, conhecer o Cubo do Itaú, que foi o primeiro prédio de coworking no Brasil, né? E aí várias startups presentes, tal, e é muito interessante, assim, porque você chega lá, a idade máxima é 30 anos, né? Você vê lá, o cara já ganhou não sei quantos milhões de dólares e aí não chegou aos 28 ainda, né? E eles vão trabalhar normalmente de bicicleta, de bike, né? E trabalham à noite, muitas vezes não têm horário de trabalho, vão trabalhar a hora que querem, de bermuda, às vezes de pijama e de pantufa. Eu tive um encontro com eles para conversar sobre essa questão da integridade, e tinham muitos de pijama e pantufa, né? E o encontro foi assim, eu fui chamada para uma palestra, né? Acostumada com esse formato, né? Chegou lá, eu cheguei, estava na varanda, era uma varanda, eles têm uma sala, aí tem um varandão com uma churrasqueira, todo mundo bebendo cerveja, entregaram um negócio de vinho lá. Então, assim, um happy hour que eles fazem toda quinta-feira, eu acho. E aí você senta num puff e conversa com a galera sobre o tema, assim, né? Mais ou menos assim que funciona. Um chupando pirulito, comendo bala, assim, é totalmente diferente esse universo. Mas, apesar dessas diferenças de forma, eu até falei isso com ele. Falei assim, você é a tia chata aqui de vocês, mas a gente não pode se deslumbrar com essa nova roupagem, né, esse novo formato, que parece bacana. Quem olha para vocês acha que vocês são pessoas desprendidas, né, que não estão aqui para acumular patrimônio, né, que querem viajar, querem comer. Mas, no fundo, ele tem uma grande carga de individualismo, né, e de ambição também. Pode ser que, ao invés de comprar uma casa, como a nossa geração, eu falo, nossa, quem tem mais de 35, assim, igual a mim, né? Mas fosse realmente mais apegada aos bens materiais. E eles realmente são mais desprendidos. Mas isso não significa necessariamente que eles sejam mais generativos, como a Marjorie Kelly quer propor, né? Que eles queiram contribuir. Eles falam muito em propósito, mas os propósitos ainda estão muito relacionados a ganhos, a lucros e muito mais, né? Então, eu acredito que possa, sim, existir esse movimento. Eu acredito que as empresas estão buscando o seu propósito, mas elas estão fazendo isso porque o consumidor está mais consciente, os mercados para os quais elas vendem estão mais controlados, as normas ambientais e de direitos humanos internacionais estão mais precavidas, até para evitar escândalos, né? E, hoje, a grande preocupação no universo empresarial é o dano de imagem, porque o dano de imagem ele traz uma repercussão negativa muito grande. Não sei se vocês se lembram, quando a Zara, aqui no Brasil, né, eles identificaram lá o trabalho escravo, encontraram aquele, né, grupo lá naquelas condições desumanas. No primeiro mês subsequente, ela teve um impacto de 30% no faturamento, quer dizer, negativo. Isso é muita coisa. A Toulon, várias outras marcas, né? O Greenpeace, por exemplo, né, vocês já devem ter ouvido falar nessa ONG de defesa aí do meio ambiente, eles fazem um trabalho de marketing socioambiental negativo fantástico. E eles destroem uma empresa quando eles querem, né? O que eles fizeram com a Mattel, se vocês entrarem aí na internet, no Google, pesquisarem lá, Greenpeace Mattel ou Greenpeace Kit Kat, vocês vão rir muito.
porque eles fizeram campanhas extremamente bem produzidas, tá, para convencer essas empresas que compravam, externalizavam, né, parte do seu processo para países com legislação ambiental fraca. Então, eles compravam a gordura de palma, por exemplo, das florestas da Indonésia. E aí, o que eles fazem? Eles expõem essa prática nociva, né, para o mundo todo. Então, às vezes, uma empresa que aparenta no mercado interno ser ecologicamente correta, né, que respeita os direitos humanos, tem políticas inclusivas, ela, né, exporta para os países com menor controle, né, isso aí. Por exemplo, quem compra da China? Né, as empresas, a indústria de calçados, têxtil, que compra, né, parte do seu processo produtivo e externaliza para a China, sabe que está aí a grande possibilidade de estar comprando produtos que foram produzidos por crianças, né, com trabalho escravo. Então, isso jogar a sujeira para debaixo do tapete, né, hoje não está funcionando muito mais. Na área ambiental, a gente chama isso de greenwashing, né, lavagem verde, você botar uma roupagem de ecologicamente correto naquilo que, no fundo, não é. Mas a gente já tem essas ONGs, como a Greenpeace, por exemplo, né, o Sea Shepherd, a WWF, que expõem isso para o mundo. E, quando vaza um escândalo como esse, os impactos financeiros são enormes, né? Então, por conta disso, preocupados com esses danos de imagem, as empresas estão investindo muito nessa questão de respeito, a preocupação ambiental, de respeito à diversidade e aos direitos humanos. E a gente vê questões altamente contraditórias, como, por exemplo, a Monsanto, que é uma empresa altamente poluidora, né, que tem casos terríveis de racismo ambiental, de destruição de comunidades, né, com produtos químicos, assim, enfim, se vocês assistirem, já tem disponível no Netflix, né, O Mundo Segundo a Monsanto, é assustador. Então, é uma das piores empresas do mundo, que agora foi comprada pela Bayer, né? O que é Bayer é bom, né? Então, a gente tem... Então, eu assisti uma palestra lá da gerente de RH e da Compliance Office da Monsanto, com uma política fantástica de inclusão, né, enfim, de estímulo à contratação de mulheres, de população LGBT e tudo mais. Mas, para encerrar a minha palestra, eu quero trazer um dado que muito me assustou nesse congresso. Eles trouxeram à tona um problema que eu, particularmente, já acreditava estar um pouco mais, não vou dizer resolvido, mas um pouco mais encaminhado do que outras questões envolvendo diversidade, que é a questão do preconceito racial. O maior headhunter do país, ou seja, o maior caçador de talentos, a pessoa, dono da maior empresa de contratação para as grandes multinacionais, diz que não está mais tão difícil a contratação de mulheres, porque as empresas têm adotado políticas afirmativas nesse sentido. População LGBT, nem todas, mas algumas já, né? Pessoas com deficiência, sim, muitas empresas com políticas interessantes, inclusive de colocação das pessoas com deficiência, não mais naqueles cargos, né, enfim, de pouca importância, mas da efetiva inclusão. Ele contou casos interessantíssimos, mas ainda a inexistência, praticamente, de políticas inclusivas em relação a negros. Eu fiquei assustadíssima com isso, né? A gente teve aí o aniversário da Lei Áurea, e aí pensar que ainda hoje a gente tem uma minoria. E aí a coordenadora do evento pediu para levantarmos as mãos naquele grupo, naquele universo de aproximadamente 400 pessoas, quem era negro, né, ou aparentemente afrodescendente. Só 6 pessoas levantaram as mãos. Embora eu sou afrodescendente, mas, né, não sofreria os impactos, até pela cor da pele, enfim, não sofreria os impactos da discriminação. Mas só 6 pessoas se identificaram como negras, né, enfim, afrodescendentes diretos. Então, assim, isso ainda é um ponto muito a se preocupar, e a justificativa que as empresas dão é que essas pessoas ainda não têm a qualificação necessária para ocupar os cargos. Não falam idiomas, né, não têm a qualificação. Então, algumas já estão começando a estabelecer políticas, primeiro, mudando o foco, contratando em universidades mais, digamos, mais baratas, né, faculdades mais baratas e, portanto, por conta disso, mais inclusivas. Essa foi uma política que uma companhia de saneamento demonstrou. E outra, contratando pessoas, né, considerando a diversidade de raça, que não tem curso de idiomas, mas a própria empresa oferecendo curso de idiomas. Então, isso é uma medida importante. Mas nós temos ainda um longo caminho a percorrer.
E só para encerrar agora mesmo, finalizando, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que fiz dias atrás, quando nós tivemos a divulgação, não sei se vocês se lembram que teve aquela discussão nas redes sociais, enfim, sobre a questão das atrizes de Hollywood na cerimônia do Oscar e a carta da Catherine Deneuve. Vocês lembram dessa discussão? E aí, por conta disso, eu escrevi um textozinho breve que eu vou ler para vocês, para a gente encerrar. Se chama Chatas Mudanças. Hoje acordei chateada. Ouço logo cedo que está chato viver sob a ditadura do politicamente correto. Leio que as feministas são chatas, que os ecologistas são chatos, ecochatos, que o discurso anticorrupção é chato, que os direitos humanos são chatos, que a lei seca é chata, que a Bela Gil, essa sim, é muito chata. Bom mesmo era o tempo da liberdade de fazer o que se quer. Bons tempos. Afinal, que mal tem passar a mão na estagiária de minissaia? Não posso mais jogar a latinha no chão e tomar banhos quentes demorados, consumindo sem limites os recursos naturais? Que mal pode fazer ficar com troco ou pedir um vinho caro com o dinheiro da empresa? É tão pouco perto do faturamento. Não foi engraçado o colega reforçar estereótipos racistas na festa corporativa? Onde foi parar o perco amigo, mas não perco a piada? Qual o problema em dirigir se eu só tomei uma latinha e dei um trocado para o policial? Que mal pode ter em se pagar empregados com comida e compensar a dívida do armazém? Ou desdenhar da bichinha do escritório? É pecado, por acaso, comer hambúrguer de carne adulterada com salada regada a glifosato e outros agrotóxicos fatais? Sinceramente, não sei porque essa Bela Gil fica falando em orgânicos, em permacultura, agrofloresta e valorização de produtores locais, se o agro é tech, é pop, é tudo. Um bando de chatos querendo nos tirar da nossa zona de conforto. Estava tudo tão bom? Bom para quem? Não estava, não. Ainda não está. Pessoas sofrem e morrem nesse status quo. A natureza abundante se torna escassa, morre e mata. Sonhos são substituídos pelo medo e pela vergonha de ser plenamente aquilo que se é. Seres humanos adoecem do corpo e da alma, renunciando à própria vida. Então, precisamos mudar. Mas mudar é muito chato. Exige esforço, autoconhecimento, humildade para reconhecer os próprios erros, superação de padrões que aprendemos no processo educativo e rompimento com a reprodução de modelos. Mudar, além de chato, é difícil e eu tenho preguiça, por isso prefiro dizer que todos são extremistas, radicais, catastróficos, exagerados e, principalmente, chatos. Mas precisamos evoluir e, por isso, mudar. Precisamos exercer o nosso direito e dever de aprender com as diferenças, de ter empatia, sororidade, solidariedade. Ser melhor a cada dia. Não é essa a sua missão? Viver é preciso e quem não muda já morreu. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Flávia. Vamos abrir para as perguntas, caso elas existam. Podem ficar à vontade, senhores e senhoras. Tem alguém? Bom, muito elucidativo também, né? Pois não? Pode? Ah lá, quer pegar o microfone para ela? Bom dia. Bom dia. Gostei muito do tema abordado pela doutora. Eu também, na qualidade de advogada, eu tenho que discordar apenas quando a doutora falou sobre o papel das empresas, que elas têm desenvolvido projetos para a inclusão. Algumas, poucas. Então, isso nós podemos observar mais assim, em São Paulo, Rio de Janeiro. É verdade. Mas, por exemplo, aqui no Espírito Santo, é ainda muito escasso, é uma coisa assim muito que não saiu do básico. Por exemplo, hoje nós temos aqui a presença de 3 surdos, né? Temos a intérprete, que sou eu, a Mara também. Mas o que nós observamos? Por exemplo, a Adriana, que é essa daqui, ela é esposa do Delmo. Ela é formada em administração de empresas, e está desempregada. O Delmo vai formar agora, pela Faculdade Multivix, contabilidade. Ele é muito bom em contabilidade. A Esther vai prestar a prova para o Enem, que é aquela mais jovem. Né? Então, são surdos que têm qualificação, mas que empresa nenhuma quer contratar. Então, essa é uma questão ainda que a gente vem lutando. E o Espírito Santo está pobre nesse sentido.
qualificar os profissionais, eles só querem saber assim, de curso de ética, né, de curso de respeito ao chefe. Você pode notar cursos de empreendedorismo aos montes. Né, aos montes. Mas e o curso? E o surdo que precisa de um trabalho só porque ninguém sabe se comunicar, nós não vamos contratar o surdo? Eles preferem, às vezes, contratar um deficiente, no caso que tem uma perna mais alta que a outra, ou uma pessoa faltando um dedo, do que contratar um surdo, porque ninguém sabe conversar com o surdo. Então, esse ponto que a doutora falou sobre as empresas, né, o avanço das empresas relacionado à inclusão, deixando um ressalto aqui a necessidade e o empobrecimento dessa qualificação aqui no Espírito Santo. Mas eu gostei muito. Obrigada, querida. Mas olha só, também não posso assegurar que isso esteja acontecendo plenamente em São Paulo, né? O que nós vimos é que no Congresso foram apresentadas algumas experiências importantes, mas, obviamente, a gente ainda está muito aquém do que se deve. Agora, em relação a essa questão, por exemplo, da inclusão, né, de surdos e as pessoas que, né, teriam alguma dificuldade de comunicação, é um desafio realmente ainda maior. Mas, como diz o Luiz Alberto Davi Araújo, né, que escreve tão bem sobre isso, o direito da pessoa com deficiência não é apenas da pessoa com deficiência, é o direito da pessoa sem deficiência de aprender com a diferença. Né? E essa, para mim, é a principal motivação que todos nós temos para lutar para isso. Agora, no ponto de vista das indústrias, ainda a cultura do lucro insaciável é o que prevalece, não tem jeito. E, por conta disso, essas políticas afirmativas só vingam se você tiver algum tipo de incentivo fiscal ou de sanção. Né? As empresas só aprendem na dor e no amor, não é isso? O amor está no bolso, né? O coração das empresas está no bolso, né? Não tem como negar. Então, se você tem a questão da obrigatoriedade, né, com a sanção respectiva e com fiscalização eficiente, associada a incentivos fiscais, né, incentivos fiscais, tarifários, enfim, é o que vai funcionar. E é possível isso? É possível. Inclusive, eu estimulo. Tem muita gente que fala assim, mas isso é um absurdo. Não é absurdo. O que a gente tem que entender é o seguinte, quando uma empresa vai adotar uma política de sustentabilidade ou de inclusão, ela vai ter investimentos. Muitas vezes ela vai precisar comprar algum tipo de insumo que é mais caro, porque não tem produção em escala, ou ela vai ter que fazer adequações físicas ou adequações de formação, ela vai ter que fazer, né, investimentos. Nem sempre altos, mas, às vezes, altos, dependendo do tipo, né, de empresa, do tamanho da empresa, quantitativo que você pretende incluir. É justo que essa empresa entre no mercado com o mesmo preço, né, que os outros que não fizeram nada? Então, eu falo que as políticas afirmativas, elas não podem esquecer do aspecto econômico. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar em tudo. Então, quando você permite, e a gente tem autorização constitucional para tanto, né? A gente tem o princípio do protetor-recebedor, tem lá o próprio artigo 170 da Constituição da Ordem Econômica, que autoriza esse tratamento diferenciado, conforme o grau de impacto do produto e serviço, né, nas políticas. Então, você tem autorização constitucional para fazer isso, e eu entendo que, até que toda a nossa, né, o nosso sistema se adeque, é importante que você tenha algum tipo de incentivo para aqueles que querem se adequar, para que eles possam entrar no mercado em igualdade de condições. Né? Eu já fui contra, eu achava isso antiético, até entender como funciona o mercado. Né? E acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que todos eles vão acordar da noite para o dia, né, falar assim, hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Não é assim que funciona. Então, eu acho que os incentivos, a exigência governamental, fazer com que o Estado seja indutor desse tipo de inclusão é muito importante. Temos mais uma pergunta aqui do senhor. Fique à vontade. Um minutinho, por gentileza. Ô, Pedro, você me perdoa? Flávia, você me perdoa? Nós acabamos conversando um tema que é do total interesse da nossa comissão da pessoa com deficiência. Está presente aqui a doutora Maristela Lugon, que é a nossa conselheira, presidente da comissão. Gostaria de convidar a Maristela para vir à mesa. A Maristela faz um trabalho maravilhoso, né? Mãezona. Não precisa, ela já fica. Inclusive, a caso ela queira fazer uma observação. Fez o link.
Hernani, da Secretaria de Educação, quando você fala do conceito de integração, e aí nós estávamos na primeira palestra falando do conceito de Estado, de direitos humanos, então existe uma apropriação desses conceitos, uma apropriação pelo sistema, e ele se desenvolve de forma extraordinária. E quando você falou do desenvolvimento dos direitos humanos, e quando a gente observa, na fala da outra colega ali, que a questão dos portadores de deficiência, toda essa questão aí vai desembocar num caminho que sempre de apropriação. E aí, nesse sentido, me parece que é interessante a gente questionar sobre esse conceito de direitos humanos que está sendo desenvolvido por essas empresas de maior porte. Me parece que há um outro conceito que dá atrelado aos direitos humanos, que é os direitos dos indivíduos, parece que eles estão sendo deixados de lado e sendo retomada essa ideia de direitos humanos exatamente para dar uma roupagem a um sistema que quer continuar se apropriando daquilo que é a questão ética do respeito do um pelo outro, do outro pelo um. E nesse sentido, assim, como é que é visto aí dentro da questão ambiental essa possibilidade de resgate de um discurso mais centrado no indivíduo, no direito do indivíduo, e não no direito universal, que esse é amplo e fácil de ser manipulado. Tanto é que os exemplos citados. Olha, ele é cheio de contradições, né? Porque como o direito ambiental é um direito de terceira geração, né, ele surge dentro dessa lógica dos direitos coletivos, embora seja um corolário do direito à vida, né, tem a sua feição, né, individualista, mas ele é individual, mas ele é considerado, é um direito de natureza difusa. Ele é sempre muito pensado sob essa ótica coletiva. E isso é um problema, muitas vezes, né? Porque nós tivemos aí o desastre de Mariana, né, que eu não gosto de chamar de desastre de Mariana, porque Mariana não teve culpa de nada, né? É o desastre antropogênico da Samarco, foi ela a causadora, eu gosto de reforçar isso. Quer dizer, a gente está aí discutindo, né, a Fundação Renova está trabalhando nas soluções de recuperação, né, do meio ambiente puro e tudo mais, mas a gente ainda tem gravíssimas violações no que diz respeito aos direitos dos atingidos e daqueles que sequer eles estão reconhecendo como atingidos, mas que foram diretamente atingidos, muitas vezes, ou reflexamente atingidos. Então, assim, esse conflito, assim, ele é uma constante, né? Essas, digamos assim, não vou dizer conflitos, mas são contradições, muitas vezes, do discurso. Não é incomum que defensores da causa ambiental tenham uma visão, muitas vezes, muito ecocêntrica e esqueçam do elemento humano, né? Existem pessoas que, assim, simplesmente esquecem do elemento humano nas discussões ambientais. Eu me recordo quando eu sou procuradora do município de Vitória também. Há uns 3 anos chegou para eu analisar um projeto de lei da Câmara, um autógrafo de lei para o prefeito sancionar ou não, que foi aquele projeto de lei que proibiu a utilização de animais em veículo de tração animal, proibiu carroças aqui em Vitória. E aí a lei pressupõe que todos enfim, aqueles que dirigiam carroças, proprietários de carroças, eram maltratadores. E já previa o encaminhamento para a polícia ambiental, a apreensão dos animais e tudo mais. Quando isso bateu na minha mão, né, logo me veio em mente o professor Juarez Freitas, né? A gente está aí diante de um projeto de lei que analisa somente uma vertente. Agora, a gente não pode esquecer que muitos carroceiros aprenderam esse ofício com seus pais, com seus avós, e nem todos são maltratadores. Aí eu pedi um relatório da assistência social, e elas relataram casos ali, por exemplo, de carroceiros que tinham 2, 3 cavalos e que alternavam a utilização para os bichinhos não ficarem cansados. Animais super bem cuidados, que tinham um vínculo afetivo imenso, que se a prefeitura prendesse, o animal provavelmente ia entrar em depressão, porque eles têm depressão, né, e poderiam até falecer em razão disso, sem falar no dano emocional que iam causar na pessoa também. Aí chamei o vereador, fizemos lá uma reunião, falamos, olha, não tem como, né? Recomendei que o prefeito... Só que aí, para o prefeito vetar, ia ser um escândalo, né? Aí nós acabamos fazendo um consenso, ele sancionou, imediatamente a gente fez uma alteração na lei, que foi consensual, e hoje a gente tem, talvez, a melhor lei do país,
porque foi a única que efetivamente funcionou, porque ela estabeleceu uma política de acolhimento daqueles carroceiros que não foram tipificados como maltratadores, né? Então, isso essa, digamos assim, aparente conflito entre os interesses, né, individuais e coletivos não deveria existir, porque, como eu disse, a finalidade do direito ambiental é sadia qualidade de vida de todos, né, não de um em detrimento do outro, né, mas, infelizmente, na prática, ela ainda ocorre com frequência. Mais alguma, gente? Então, agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui, o aprendizado com as perguntas, e fico à disposição de vocês.